Queridos irmãos e irmãs, esse vídeo que você vai acompanhar agora faz parte das respostas do nosso questionário da fé, que serve como base para a formação aqui na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Que este vídeo, que as respostas que nós encontramos também neste questionário, neste vídeo, possa servir para que você possa ter um pouco mais de curiosidade sobre a doutrina, sobre as coisas da nossa igreja. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça no final deste vídeo, ou até mesmo durante o percurso deste vídeo, de se inscrever em nosso canal, de ativar o sino de notificações, de curtir, de compartilhar, enfim, de ajudar a crescer e a fazer parte da nossa paróquia virtual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Salve Maria! Depois a segunda pergunta diz para nós: o que quer dizer cada palavra do nome da sua igreja? Esse nome que eu acabei de dizer, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro de tudo, nós temos que ter diante de nós aquilo que é a nossa igreja. A nossa igreja ela é una, santa, católica e apostólica, que é uma das nomenclaturas que nós vamos ter depois de uma outra pergunta. Então, ela é una porque significa uma unidade, não de uniformidade, pois é uma unidade do Espírito que distribui, né, seus muitos dons como lhe apraz, variando e multiplicando as riquezas contidas na energia de Cristo, né, desse Cristo glorioso do Espírito Santo. Esse aspecto da unidade da igreja, ela se articula dentro da sua multiplicidade. Ela é uma igreja una, porém não significa uniforme, ela não tem uma unívoca forma, ela é multiforme dentro de uma unidade. Isso é o que é o bonito, que é o belo da igreja, que é essa capacidade de ser multiforme, né, ter várias expressividades. Depois, ela é santa. Muitas pessoas dizem: a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. A igreja não é pecador, somos nós. A igreja de Nosso Senhor ela é santa, santíssima. A igreja é santa pela sua origem, pois foi pensada e querida por Nosso Senhor, pela Trindade. Ela é querida e iniciada pelo Filho, feito homem, né, como continuação de sua encarnação. Como eu disse, Cristo dá o mandato de anunciar a toda criatura o evangelho da vida, né? Anunciar a boa nova. E eles saem pelo mundo afora anunciando de fato a palavra de Deus, anunciando Jesus. Então, anunciando e fundando a igreja, porque é um querer do Senhor, né? O Espírito move para essa realidade, né? E Cristo ele se une a essa igreja de tal forma como o esposo se une a sua esposa, de forma que faz com que a igreja seja santa. A igreja ela não pode ter essa ideia de pecadora. Pecadores são os que frequentam, os que são de dentro da igreja. Ela não é composta somente, aí sim você pode dizer que ela é composta por santos e pecadores, né? Porque a igreja ela está em 3 camadas diferentes, né? Ela está na igreja militante, que somos nós, que caminhamos neste mundo. Existe a igreja padecente, ou purgante, né? Os nossos irmãos que estão no purgatório. E tem a igreja triunfante, que são os santos que já se encontram, né, gloriosos no céu. E por isso a igreja santa, porque tem os santos e os pecadores, né? Nós militantes, os purgantes, ou seja, é todo esse corpo místico que envolve a igreja como um todo, né? Depois, a igreja é santa pelos meios, né, dos dons do Espírito Santo, que a santifica, que vem de Cristo. A igreja ela é configurada a esse próprio Cristo, né, esse Senhor que administra e que dá toda a assistência à igreja pelo Espírito Santo. E também a igreja é santa pela finalidade, pois sua missão e sentido de sua presença neste mundo é santificar e dar salvação à humanidade. Se a igreja fosse pecadora, ela iria também levar os homens ao pecado. E a igreja não leva o homem ao pecado, ela leva o homem à santidade. Então, por lógica, essa expressão
da igreja como pecadora, ela é infundada devido a, enfim, essas realidades. Depois, irmãos, uma segunda nomenclatura da igreja por ser católica, catolicidade da igreja, né? Uma segunda nota essencial da igreja. O que significa ser católico? Eu acho que essa é uma pergunta muito cara nesses tempos em que nós vivemos, porque o ser católico ele está para além do querer humano, no sentido de, ou melhor, ele está para além de uma prática superficial. Ela é uma profundidade que exige uma profundidade. Ser católico, no verdadeiro sentido, indica uma visão ampla de todas as coisas, né? Mas o que a gente percebe hoje é uma mesquinha visão daquilo que é ser católico, né? Onde as pessoas acabam nomeando grupos, colocando estruturas distintas, dividindo ao invés de unir, né? Não tem essa capacidade de entender a multiplicidade da igreja, né? E isso devido a várias concepções eclesiais, a várias ideias ou ideologias pré-existentes na nossa sociedade. Então a igreja ela sofre muito, né? Principalmente nessa questão da subjetividade humana. O ser católico significa ser universal, né? Então muitos católicos hoje perderam essa visão da igreja como um corpo místico de Cristo, que é capaz de abarcar toda uma universalidade, toda uma sociedade com sua cultura, com sua raça, com seu ethos próprio, né? Com toda uma realidade, toda uma bagagem histórica, humana, afetiva, né? Com expressões próprias litúrgicas, né? Com expressões próprias da fé no como um todo. Então essa é uma das visões pouco integrais da humanidade, do homem católico, neste momento, né, que nós temos vivido. E ela é católica porque ela faz com que os homens saiam e partam em missão, né? O cristão católico, ele não pode ser entendido sem essa essencialidade da missionariedade, né? Ele é missionário por natureza. O homem, nós católicos, somos missionários por natureza. E apostólica, que é uma outra nota essencial da igreja, porque ela tem como fundamento os apóstolos, e ela é sustentada pelo depósito da fé que é guardado pelos apóstolos, hoje por seus sucessores, os bispos, né, como um todo. E toda a igreja ela continua a exercer esse papel no seu ministério da evangelização, iniciado primeiramente pelos apóstolos. No domingo de Pentecostes nós víamos esta realidade própria da igreja, né, que é apostólica. Ela é toda voltada para o apostolado, e nela todos os membros são ou podem ser apóstolos, mas não no sentido da sucessão, né, no sentido sim que está no âmbito ministerial, mas no sentido do apostolado, né? Ou seja, do exercício do evangelho. O católico ele é apostólico porque ele evangeliza, né? Ele leva a evangelização a todos os povos. Toda igreja local ela tem que ter um cabeça, e a cabeça da igreja é o apóstolo, né? É aquele que é o sucessor dos apóstolos. No caso aqui nós temos o nosso bispo Jailton, né? Dom Jailton, que é o sucessor dos apóstolos, que confirma a nossa fé e a nossa apostolicidade, né? Diante da igreja do mundo, né? Quando, porém, falamos propriamente da questão da apostolicidade da igreja, isto é o fato de que o Pai confiou a Jesus uma missão e que Jesus confiou aos 12 esta mesma missão, né? Ela vem, por sua vez, depois estes confiaram seus aspectos aos seus sucessores, esse mesmo encargo do anúncio da palavra de Deus. Se sob o aspecto do apostolado, todos os apóstolos, sob o aspecto da apostolicidade,
A missão de Jesus continua nos 12 apóstolos e nos seus sucessores. Temos assim os 3 elos da corrente: Jesus, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, que continuam até hoje, né, a ação da evangelização. Então essa é uma primeira introdução com relação à questão das notas da igreja, aquilo que ela é, né? Católica, apostólica, romana, que nos faltou agora, que é porque a sua sede está em Roma. Não se compreende, e isso nós entendemos isso muito no Concílio Vaticano II, também no Concílio Vaticano I, mas também no Concílio de Trento, nós podemos encontrar muito desse aspecto, né? Dessa discussão da questão da romanicidade da nossa igreja, né? É preciso dar testemunho também em Roma, diz o Senhor para São Paulo, né? Ou seja, é em Roma que os apóstolos dão testemunho mais eloquente do Senhor, da sua fé. Então, em Roma, nós temos a sede do primado de Pedro, e hoje nós temos o Papa Francisco, o Papa Francisco como sendo aquele que sucede o chefe dos apóstolos, São Pedro, lá em Roma, e é onde se encontra a sede, vamos dizer, administrativa, né? Mas não somente administrativa, como espiritual da Igreja Católica, porque lá se encontra o túmulo do chefe dos apóstolos, né? São Pedro. A Basílica de Petrina, né? A Basílica de São Pedro, ela foi construída sobre o túmulo de São Pedro, né? Então tem toda essa importância com relação à sede primacial, né, da Igreja de Roma Latina, como sendo em Roma, como eu disse, né?